Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, atenção a essa notícia, o Wendel está liberado, notícia que apuramos ainda há pouco, liberado para permanecer no Rio de Janeiro e nós até a conclusão da negociação, e nós vamos explicar essa informação. Reunião marcada, empresário de Claudinho, Zenit terão uma rodada representando o Flamengo, inclusive o representante do jogador, os intermediários e o empresário do jogador. Reunião amanhã, podendo definir o futuro de Claudinho, podendo ficar mais próximo do Flamengo, que já está mais do que próximo, né? Ou até mesmo descartar essa possibilidade. Claudinho muito próximo, o anúncio poderá acontecer sim. Eles querem definir tudo antes do início do campeonato russo, que começa no próximo sábado. Nós vamos explicar tudo aqui para vocês. De La Cruz, a gente já vinha dizendo do pessimismo da diretoria do Flamengo, isso há algum tempo, quem nos acompanha sabe, né? Mas é possível ainda uma reviravolta? De La Cruz poderá jogar no Flamengo? Quer dizer, tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a você que está aí do outro lado, cara, que deixa o like. O like é importante demais para que mais e mais pessoas possam chegar e acompanhar esse vídeo, acompanhar o canal. E hoje, né, muitas mensagens, as pessoas procurando o tempo inteiro, querendo saber do Wendel, até porque as pessoas sabem, né, que a gente vem noticiando e falando sobre o Wendel há muito tempo, acompanhando esse processo desde o ano passado, do interesse do Flamengo do ano passado, o interesse do Flamengo no início do ano, enfim, e a gente acompanhando até pela proximidade que temos com pessoas próximas ao jogador, proximidades com o jogador, muita gente pergunta, e aí a gente vai trazer o que a gente sabe, e uma notícia nova, né, que a gente tem aqui, uma outra notícia trazida também pelo Paparazzo Rubro-Negro, segundo ele tem de informação, já está tudo acertado entre Flamengo e o jogador Wendel, e a gente vai repercutir isso também aqui. Aí eu queria pedir a você para que se inscreva, aliás, no nosso canal. Afinal de contas, a gente vem trazendo aí uma série de informações legais para vocês, atualizando sobre o Flamengo, e o que eu peço é exatamente isso. Deixa aqui, se inscreva aqui, acompanhe a gente, acione o sininho da notificação. São agora o quê? 18h30? Daqui a pouquinho nós iremos fazer a nossa live, né? A nossa live que a gente faz todos os dias, às 21 horas, com atualizações e muitas informações sobre o nosso Flamengo. E eu queria muito poder contar com você. Vamos bater 120 mil inscritos no Flamília juntos? Então dá essa moral, se inscreve aqui. Você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área, e se derrubar é pênalti. Olha só, galera, o nosso adversário da Libertadores, o Olímpia do Paraguai, demitiu hoje o Diego Aguirre, que era o treinador do Olímpia. O Olímpia vem atravessando uma fase terrível. O Olímpia, em 2 rodadas do Campeonato Paraguaio, ele é o lanterna da competição, perdeu os 2 jogos. Ontem, na verdade, perdeu o seu jogo da Copa lá do Paraguai, né? Tipo a Copa do Brasil aqui. Foi eliminado nos pênaltis por um time que é o 6º colocado da 2ª divisão. Não me recordo nem o nome da equipe, mas enfim, perdeu nos pênaltis. A classificação para um clube que não é nem um dos líderes da Série B, da 2ª divisão do Campeonato Paraguaio. Quer dizer, a coisa tá feia no Olímpia, atravessando um momento de crise grande, e eu não fico nem um pouquinho chateado, né? Até porque é o nosso adversário, a gente, eles passando por problemas, eles que se resolvam lá com os problemas deles, e o Flamengo precisa fazer valer. Entendendo que o primeiro jogo é no Maracanã, a gente terá que decidir fora. O Flamengo precisa, nesse primeiro jogo da Libertadores, atropelar. Claro, quando a gente fala atropelar, tem que ter respeito. Respeito pelo adversário. No entanto, respeito não quer dizer que você não se imponha. Você precisa se impor dentro do Maracanã como campeão da Libertadores, e ali o adversário olhar para você, meu amigo, e tremer. O Flamengo passar o carro e garantir a classificação nesse primeiro jogo. O Olímpia teve aí, inclusive, tem um desfalque sério, né, para a sequência da temporada. O seu goleiro titular passou por um procedimento cirúrgico, então vai ficar fora da temporada. E o Flamengo realmente precisa fazer valer essa supremacia, né,
superioridade técnica diante desse adversário que atravessa um momento muito ruim, né? Bom, eu vou colocar na pesquisa, na live de hoje à noite, quem você prefere? Claudinho, se você é o Braz, pode colocar aqui já nos comentários, e se você for lá na nossa enquete da live de hoje à noite, vocês vão ver. Você, a partir de agora, é o Braz. Você tem a caneta. E com a caneta você vai poder escolher 2 jogadores, Claudinho e Wendel, Claudinho e De La Cruz, ou De La Cruz e Wendel. Se você pudesse escolher desses 3, 2, qual vocês escolheriam? Coloque aí embaixo nos comentários pra gente poder saber. É claro, cara, que nem sempre o que a gente quer é o jogador que virá. Isso aí é fato. Não adianta a gente achar que, eu quero o De La Cruz, tem que ser o De La Cruz, ou então eu quero o Claudinho, tem que ser o Claudinho. Cara, se, por exemplo, o Zenit chega na hora lá e fala, não, eu quero à vista, igual o River Plate está fazendo, o Flamengo sai do negócio. Chance zero. Não tem como. Não se faz operação hoje em transação de jogador, principalmente com valores de 15 milhões de euros, 17 milhões de euros, valor à vista. Isso não existe. Isso não acontece. E afirmo aqui para vocês, não irá acontecer. Caso De La Cruz, eu acredito que o De La Cruz possa ser jogador do Flamengo? Eu até acredito. Por quê? Eu acredito que o River poderá ceder. Ainda mais com esse interesse do Flamengo agora no Wendel. Não duvido nada do River Plate estar se borrando por lá, porque sabe que tem que vender o jogador. Entendam, o interesse financeiro nesse momento que o River passa, até pelo orçamento, pelo valor de venda do jogador, o orçamento de venda dos jogadores eles não terem atingido, longe disso, não venderam ninguém ainda, eles precisarão vender. O interesse pela venda está muito maior do que o interesse desportivo. Isso faz parte, uma coisa anda alinhada na outra. Você não pode colocar o interesse esportivo à frente da parte financeira, porque senão como é que tu vai pagar o restante dos meses aos jogadores? Vai ficar devendo salários? Então, assim, as informações dão conta de que eles precisam vender, só que eles querem vender para outro clube e não para o Flamengo. Flamengo, eles não querem sequer negociar. Então, assim, a situação não depende do Flamengo. O Flamengo não irá fazer a contratação do De La Cruz de modo à vista, pagando o valor da multa, chegando lá na AFA, na Federação Argentina, depositando 16 milhões de dólares à vista, conforme muitos estão pensando, alguns até chegaram a noticiar. Isso não irá acontecer segundo as informações que nós temos. Agora, nada... a gente não pode aqui cravar de que o River Plate irá mudar de opinião. Até acho que poderá acontecer, né, mais para o término da janela, e aí o Flamengo conseguir concretizar essa contratação. Se não conseguir, meus amigos, o Flamengo não vai desistir. O Flamengo vai continuar negociando com o De La Cruz para contratá-lo no ano que vem, já em janeiro. Isso aí é ponto pacífico. O De La Cruz quer jogar no Flamengo, o Sampaoli gosta do jogador, o Flamengo tem interesse, entende que esse jogador elevaria muito o nível técnico da equipe, eu também acho isso, e vai continuar. Agora, talvez não dê para agora, a gente fecha para o início do ano, ponto final. Com relação a Claudinho, a gente apurou uma informação importantíssima de que amanhã terá uma reunião na Rússia entre os empresários do jogador, representantes que estão envolvidos nesse processo de mudança do jogador para o Flamengo, porque o próprio Zenit, que já aceita negociar o jogador, o Claudinho, né, e o treinador do Zenit, que deu hoje inclusive uma declaração, quer definir toda essa situação antes do início do campeonato russo. Eles querem saber, o treinador está pressionando, falando, cara, eu quero saber com quem que eu posso contar. E o treinador sabe que os jogadores não querem atuar lá, né, na Rússia. Os jogadores que eu me refiro, os jogadores que não são russos, né? Os jogadores que estão lá e que o clube russo não disputa competições internacionais. Isso dificulta a visibilidade dos jogadores. E o treinador, cara, ele se coloca no lugar do jogador, ele sabe como é que funciona o mercado da bola. O cara tá perdendo a oportunidade, o cara já tem 26 anos. E aí passa-se o tempo e não disputa-se competições importantes, como é o caso, os clubes russos estão punidos. Cara, ele entende o jogador e já deu uma declaração hoje dizendo que o jogador é que vai definir o seu futuro, claro que também levando em conta o interesse do clube, e é muito provável que o desfecho seja favorável. Existe um otimismo muito grande na diretoria do Flamengo, que a gente apurou que
A diretoria do Flamengo entende que está tudo sendo feito dentro de uma normalidade de tempo. Tudo dentro do previsto. Não existe nada de forma, tá chegando próximo ao final da janela. Não, já era previsto que seria no final mesmo. Então, tá tudo dentro do previsto e amanhã, nessa reunião, vamos ver se sairá uma definição ou se será mais um capítulo dessa novela Claudinho e Flamengo, que está próximo de um desfecho favorável, mas ainda não terminou. O último capítulo ainda não aconteceu. A gente vê muita gente aí, de repente, dando a informação de que está resolvido, está contratado e cravando, mas a informação que temos, respeitando sempre a dos colegas, mas que temos é de que não tem desfecho ainda favorável, embora esteja muito próximo de acontecê-la. Falando sobre o Wendel, cara, olha, as pessoas estão empolvorosas, né? Todo mundo manda mensagem o tempo inteiro, as pessoas ligam, quer saber e tal, pela proximidade que a gente tem, né? Pelas informações que a gente vem falando de Wendel há muito tempo, tem gente até que confunde as coisas, fala, tu recebe alguma coisa por conta disso? Pô, pelo amor de Deus, né? Claro que não. O interesse é sempre o Flamengo. Então, assim, o que a gente sabe em relação ao Wendel é o seguinte, o jogador recebeu oficialmente, anteontem, a liberação do Zenit para ficar no Brasil. Existia um acordo prévio para que essa semana ele voltasse à Rússia e ele já estava programado para voltar para a Rússia e ele mesmo pudesse negociar e tal a saída. Seria uma semana de preparação para o início da competição, embora ele não esteja inscrito na competição, mas ele recebeu a liberação, já que o Flamengo sinalizou com interesse, o empresário está viajando para lá e o Zenit sabe que o interesse do Flamengo vai dar bom, né? Entre aspas, né? Desculpa a expressão, mas é exatamente isso. É muito provável que o Wendel realmente venha para o Flamengo, seja jogador do Flamengo. Claro que a gente aqui não tem como cravar, porque não existe negociação com o Zenit ainda, né? Não foi feito. Vai começar agora. O Flamengo não sabe as condições que eles querem repassar o jogador, se somente uma venda, somente empréstimo. O Flamengo vai buscar o empréstimo. O Flamengo não pretende nesse momento fazer a opção de comprar o jogador. O investimento que é feito, conforme a gente vem dizendo aqui para vocês, é no Claudinho. Então, o Wendel seria um empréstimo e possivelmente um empréstimo atrelado à compra do jogador depois de um ano, mediante metas atingidas e tal. É mais ou menos nesse sentido que o Flamengo pretende contratar o jogador. Mas o indício muito forte de que a coisa caminha para um desfecho favorável também é o fato do Zenit agora liberar. Não existe mais aquela situação dele estar em litígio com o clube, dele ter ficado aqui a revelia e tal, e que ele não voltou para lá. Não, ele está liberado pelo clube para ficar aqui até o desfecho da negociação entre o seu empresário, Flamengo, e o próprio clube Zenit. E aí, você já votou aqui embaixo? Já colocou? Claudinho e Wendel, Claudinho e De La Cruz e Wendel, qual seria a melhor dupla se você pudesse escolher só dois? Comente aqui embaixo, porque a sua opinião é importante daqui a pouquinho, hein? A gente vai estar junto na nossa live às 21 horas e eu conto com você que está aí do outro lado. Não esquece de deixar o seu like, você que ainda não deixou, deixa agora rapidinho aqui o like no vídeo e inscreva-se no nosso canal. Uma boa noite a todos e saudações rubro-negras.